Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver como usar a integral dupla para calcular uma região sólida que está entre duas superfícies. Então, se você quer ver detalhes de como é que a gente faz para calcular esse volume, vamos fazer aqui dois exemplos para que você possa usar de modelo aí nos seus estudos. Então fica ligadinho comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então olha só, pessoal. Uma coisa que é fundamental aqui para a gente iniciar é, primeiro, que você deixe o like aí nesse vídeo para poder ajudar aqui o nosso canal. E também, se você ainda não for inscrito no canal, que você possa aí se inscrever e divulgar com seus colegas. Vai ajudar bastante aqui o nosso projeto a fornecer cada vez mais material de qualidade para vocês. Olha só, então a situação é o seguinte, a gente quer calcular o volume de um sólido ômega que está acima de uma região, que nesse caso aqui é até um quadrado, né, de lado 1, e o plano XY que está abaixo desse plano aqui, tá? Então você diz, professor, como é que eu vou utilizar a integral dupla para calcular isso? Eu lembro na aula anterior, umas aulas anteriores aí que você fez, quando você deduziu, justamente que a motivação da integral dupla é o cálculo do volume que está abaixo, né, do gráfico de uma função. Mas eu não estou vendo nenhuma função nesse exercício. Como é que eu vou fazer isso? Bem, ela está lá, a gente só precisa enxergar ela melhor, tá bom? Então, olha só, a região não está abaixo desse plano, então a gente pode escrever um plano como o gráfico de uma função. E é bem simples, basta a gente isolar a variável z aqui, tá? Então a função que a gente vai considerar, né, é essa daqui, considere f de xy para ser quem? Isolando o z aqui, né? Ou seja, eu vou passar x e y para o outro lado, eles vão negativo. Então vai ficar 2 menos x menos y. Tá bom? Aí você diz, sim, professor, mas quando você deduziu lá, a integral dupla podia ser um volume com sinal. Como é que eu posso garantir que de fato isso aqui vai dar o volume? Bem, a gente vai ver bastante durante esse curso de cálculo 3 que uma coisa importante é a gente saber esboçar o gráfico, a região que a gente está querendo calcular. Tá? Isso aí vai ser fundamental. Assim, calma, não precisa estar assim, muito preocupado, porque são superfícies que a gente já viu lá no cálculo vetorial. Então, e a gente vai trabalhar bastante aqui durante o curso. Então vocês vão ver que vocês nunca vão se deparar aí na sua prova ou, né, em alguma lista sem que tenha sido algum exemplo que a gente já tenha feito aqui no canal. Inclusive, né, se você tiver algum exemplo que eu não fiz aqui no canal, pode deixar aí nos comentários ou me enviar aí pelo Instagram, tá bom? @prof.adrianomedeiros, que eu terei o maior prazer aí em gravar essa questão, caso ela ainda não tenha aqui no canal, tá bom? Então vamos voltar aqui. Ó, então eu vou fazer um esboço dessa região. Ih, professor, eu sou meio ruim de desenhar. Mas tem calma, todo mundo é. Claro que tem as pessoas que têm dom, né? Mas em geral... Então a gente só... Ops, aqui é o Z. A gente só precisa ter uma ideia, tá? Não precisa ser nenhum artista, né? Olha só. E quando se trata de um plano, aí é que fica simples o traçado. Olha só, quem é o domínio que eu estou considerando, né? Acima de que região? É o 0, 1, 0, 1. Isso aqui é no plano XY. Então aqui é a variação do x e aqui é a variação do y. Então eu vou marcar aqui, ó, 1 aqui e vou marcar 1 aqui. Aí eu traço, ó, uma reta que seja paralela ao eixo y e depois uma reta paralela ao eixo x. Vou tentar aqui fazer o mais próximo possível, né? Sem... Pronto. Tá vendo? Então o retângulo que a gente está considerando é esse aqui. 0, 1, 0, 1. Tá bom? Ele vai vir aqui. Esse ponto aqui é exatamente o ponto 1, 1. Né? Faz parte aí do nosso domínio.
E agora, professor, o que é que eu faço para desenhar esse plano aí, para eu enxergar se está tudo direitinho? A gente vai pegar justamente nas interseções, ou seja, eu vou olhar, ó, nesse ponto. Quem é esse ponto aqui no espaço? É x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 0. São as coordenadas desse ponto aqui. Tá? Então a gente vai aplicar nele, ó, f de 1, 0, né? Porque aqui x é 1, y é 0. Estou olhando aqui na função. Então, quando x for 1 e y for 0, aqui vai dar igual a 1. Isso aqui é o valor em z. Aí eu venho aqui, ó, marco a altura 1, subo aqui, ó, perpendicularmente. Aí quando eu for descer aqui, eu tenho que descer paralelo ao eixo x, tá? Então vamos tentar aqui fazer uma curva paralela ao eixo x. Pronto, marquei aqui o ponto. Tá certo? E agora, professor? Agora eu vou olhar nesse outro pontinho aqui, ó, que é a interseção também. Aqui é x é 0, y é 1. Então aqui é o f de 0, 1. Ah, mas o f de 0, 1 substituindo aqui também vai dar igual a 1. Beleza, então eu faço a mesma coisa, ó. Esse é o valor em y. Então paralelo, ó, ao eixo z e paralelo ao eixo y. Pronto. Esse é o ponto. Tá? Agora eu vou olhar nesse outro ponto, ó, que é o outro bico do nosso domínio, que é o 1, 1. Então eu vou fazer o f de 1, 1. Só que olha só, quando eu colocar 1, 1 aqui, vai ficar 2 menos 1, que dá 0. Então isso aqui dá 0. Ah, então beleza, tá fácil. Isso aqui tá aqui. E agora eu vou olhar no outro ponto, no outro extremo, nesse aqui, ou seja, o f de 0, 0. Só que quando eu colocar x e y igual a 0, isso aqui dá igual a 2. Bem, aqui era a altura 1, eu vou marcar aqui a altura 2. Então, quando eu tiver x, y, 0, 0, eu estou exatamente nesse ponto. Como é um plano, basta a gente ligar aqui os pontos, tá? Então, não tem uma régua aqui, mas eu vou ligar aqui a mão livre. Então, vocês relevem aí, caso não fique perfeito. Pronto. Então, isso aqui é um pedaço do nosso plano, ó. Essa parte que está aqui na frente, tá vendo? É quase como se fosse uma pipa, tá vendo? Ó, encostada aqui nesse ponto e lá no eixo. Né? Um papagaiozinho. É a mesma coisa que tivesse aqui. Então, o volume que eu estou querendo calcular, ó, é esse que está aqui abaixo, né? Abaixo desse plano e acima do plano XY nessa região. Então, de fato, como o plano está acima do eixo XY, basta a gente calcular a integral dupla. Tá bom? Pronto. Então, ó, o volume vai ser a integral dupla sobre R da nossa função 2 menos x menos y dA. Só que aí a gente sabe que pelo teorema de Fubini, né, basta a gente calcular a integral iterada. Então, isso aqui pelo teorema de Fubini, e aí a ordem fica a critério, né, você que escolhe. Então vai ficar ó, integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, 2 menos x menos y, vou colocar ó, dx dy. Ou seja, eu vou integrar primeiro em x para depois integrar em y. E aí quando eu vou fazer isso, eu enxergo, né, ó, y como se fosse uma constante. Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó, integral de 0 a 1, a integral de 2, né, com relação a x, vai dar 2x, variando de 0 a 1. A integral de x, como é com relação a x, fica menos x2 sobre 2, também de 0 a 1. A integral de y é a constante, como eu falei, né? Então fica yx de 0 a 1. E tudo isso aqui a gente ainda vai integrar com relação a y. Então isso aqui dá igual. Bem, como no segundo extremo é 0, né? Vai acabar zerando os caras. Então vai dar só no primeiro. Então aqui vai ficar, ó, 2 menos 1 meio menos y dy. Tá? Pronto, aí eu posso fazer aqui a conta, né? 2 menos 1 meio. Eu posso simplesmente ó, multiplicar e dividir por 2. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 4 meios. Então essa continha aqui dá 3 meios.
Então fica, ó, faltou o limite de integração, né? 0 a 1. Então esse aqui fica integral de 0 a 1 de 3 meios menos y dy. Pronto, integral de uma constante. Fica 3 meios de y, variando de 0 a 1, menos y2 sobre 2, variando de 0 a 1. Substituindo aqui, a gente fica com 3 meios menos 1 meio. Então isso aqui vai dar 2 sobre 2 e dá igual a 1, uma unidade de volume. Tá? Então esse é o volume dessa região que está aí. Vamos ver mais um exemplo para vocês verem que não é tão complicado, né? É bastante simples. Então aqui no segundo exemplo que nós vamos resolver, a gente tem a seguinte situação. Calcule o volume da região sólida entre a superfície z igual a 16 menos x ao quadrado menos 3y ao quadrado e o retângulo R igual a 0, 3 cartesiano 0, 1. Então, quando você se depara com esse tipo de exercício, né, você diz, vixe, professor, e como é que desenha? Precisa desenhar isso aí? Bem, de fato, a gente vai ter que ter a noção de algumas superfícies, né, que foram justamente as superfícies que a gente estudou lá no cálculo vetorial, tá bom? Mas não se preocupe, porque aqui a gente vai praticar, né, vários exemplos e aí vocês vão começando a perceber que as superfícies elas vão se repetindo, né? Vai ser um cone, vai ser um paraboloide, né? Algumas coisas desse tipo, vai ser uma esfera. Então, mesmo que você, né, assim, não vi direito lá o curso de vetorial essa parte, não precisa se preocupar, porque aqui a gente vai ver vários exemplos, né? Inclusive no decorrer do curso a gente também vai trabalhando bastante com essa parte de superfícies, que vocês vão ver que, né, não vai precisar ficar desesperado pegar aquele livro lá de cálculo vetorial, a apostila lá e tentar rever tudo, né? Claro que se você puder dar uma olhadinha, é importante, né? Mas calma, não precisa ficar, né, tão preocupado com relação a isso. Então eu vou fazer aqui, ó, vamos fazer esse esboço dessa região. Como ele já está falando, né, que é entre o retângulo e a superfície, já subtendo na questão que de fato essa superfície ela está acima do plano XY, né? Mas vamos só verificar. Olha só, como é que eu faço para esboçar essa região aqui? Bem, eu vou desenhar aqui o plano, o tridimensional, né? O espaço tridimensional. X, Y e Z, tá? Aí, bem, de cara você já observa. Mas a ideia é você pegar a interseção com os planos coordenados. Como assim, professor? Você vai fazer, ó, x igual a 0. E aí, quando eu fizer x igual a 0 aqui, né? Eu vou ficar com z igual a 16 menos 3y ao quadrado. Tá bom? Bem, isso aqui é o quê? É equação de quê? Bem, aqui é uma equação de uma parábola no plano z, y, cuja concavidade ela está para baixo. Tá certo? Então, e você observa, quando o y for 0, z é 16. Então, na verdade, eu vou só marcar aqui um ponto base para ser o 16. E a concavidade dessa parábola ela é para baixo, né? Então, ela é alguma coisa que faz isso. Aqui é a parte negativa, né, do eixo z. Então, a gente apenas desenhou essa interseção aqui com esse ponto. E agora, professor? Agora eu vou fazer a interseção com y igual a 0. Quando eu fizer com y igual a 0, a gente vai ficar com z igual a 16 menos x ao quadrado. Ou seja, quando eu estiver olhando nesse plano aqui, né, ó, o plano xz, que é quando o y é 0, também a gente vai ter uma parábola, tá certo? Deixa eu só tracei já, deixar até aqui, já que a gente vai comparar com o plano xy, tá? Para ficar mais claro aqui para a gente. Pronto, então, vou fazer aqui com o vermelho. Então, o que a gente tem é alguma coisa desse tipo, ó. Onde ele está parando aqui, né? Deixa eu desenhar aqui. Prolongamento aqui do plano do eixo X na parte negativa, tá bom? E se a gente fizer z igual a 0, né, a gente passa esses caras para o primeiro membro, então vai ficar x ao quadrado menos 3y ao quadrado igual
a 16. Né? Então, dividindo todo mundo por 16, isso aqui fica x ao quadrado sobre 16 menos 3y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Mais, né? Desculpa, que é um mais. Bem, então, ajeitando isso aqui, na verdade, isso aqui vai dar uma elipse. Ou seja, está dizendo para a gente que quando eu pegar aqui z igual a 0, aqui embaixo, ó, o traçado que a gente obteve aqui, né? Seria aqui o de uma elipse. Tá bom? Então, aqui embaixo eu tenho uma elipse. Pronto. A gente vai ver em questões mais avançadas, né, que o que está sendo gerado aqui no plano XY é o que vai ser importante para a gente. Ou seja, quando a gente fizer a interseção de z igual a 0. Porque isso aqui, né, nas situações mais avançadas, vai nos fornecer aqui uma região de integração. Mas só para já ir dando adiantando um pouquinho. Bem, mas o que importa é que ele está pedindo que a gente calcule isso aqui, ó, no 0,3, cartesiano 0,1. O desenho aqui não está, né, assim, a escala não está tão boa, né? Mas imagina que eu tenho o seguinte aqui, digamos que aqui seja o 3, eu vou fazer desproporcional mesmo, mas para não ficar pequeno demais para vocês. Então, o que a gente tem é isso aqui, ó. Tem um retângulozinho aqui, tá? Esse retângulo aqui embaixo. Então, o volume que eu estou querendo saber é o volume que está acima, né, desse retângulozinho aqui embaixo, tocando aqui no na nossa superfície. Então, né, ele vai fazer um negócio desse tipo aqui. Quando ele chegar aqui, vai pegar num ponto, né, e vai fazer isso aqui assim. Alguma cor desse tipo. Ou seja, né, vai pegar uma cor desse tipo aqui, é esse volume que a gente quer encontrar. Tá bom? Mas, de novo, a gente vai perceber que o que vai ser fundamental para a gente no futuro, né, que vai calcular o volume de coisas um pouquinho mais complexas, vai ser justamente essa interseção, às vezes, entre superfícies e, na verdade, a interseção com o plano z igual a 0, ou seja, com o plano xy. Né? Porque a gente tem que achar quem são, o domínio, né, onde é que a gente vai fazer a integral. Tá bom? A dificuldade vai ser essa no futuro. Mas aqui, beleza, eu tenho a região, tenho a superfície, então como é que eu acho esse volume aqui? Basta a gente calcular a integral dupla, né? Então, vai ficar a integral de 0 a 3, integral de 0 a 1, de 16 menos x ao quadrado, menos 3y ao quadrado, dy dx. Tá? Então, isso aqui é a integral de 0 a 3. Então, eu vou integrar com relação a y. X é constante para a gente aqui, né? Então, isso aqui vai ficar ó, 16 menos x ao quadrado, y, né? Porque eu estou integrando em y, isso é uma constante. Então, a integral de uma constante vai dar só o y, né? Isso aqui variando de 0 a 1, menos 3y3 sobre 3, também variando de 0 a 1. Tudo isso aqui, dx. Né? Pronto, agora é só substituir. Vai ficar a integral de 0 a 3. Observe que como o limite de integração aqui é 0, né, ele vai zerar aqui. Então, só vai ter valor quando o y for 1. Então, 1 vezes isso dá isso aqui mesmo. Né? Então, vai ficar 16 menos x ao quadrado. Aqui eu simplifico 3 por 3, né? E quando eu substituir no 1, vai ficar menos 1. Isso aqui dx. Pronto, aí 16 menos 1 dá 15. Então, integral de 0 a 3 de 15 menos x ao quadrado dx. Pronto, 15 é uma constante, né? Então, a integral de uma constante dá o próprio x menos integral de x ao quadrado, x3 sobre 3. x3 sobre 3. De 0 a 3. Então, eu fiz um pouquinho diferente aqui só para você perceber, né? No cálculo da integral, eu tanto posso colocar os limites de integração em cada termo, né, que eu estou integrando, porque a integração da soma é a soma das integrais, ou eu posso simplesmente integrar todo mundo e colocar para calcular o limite de integração de uma vez toda. Aí fica a seu critério, né? Eu já estou mostrando que dá para fazer assim,
já para você ver qual a forma que você melhor se adapta. Então, observe novamente. Por que eu também coloquei? Porque, como esse limite aqui de integração é zero, né? Então, quando eu substituir nele, todo mundo vai dar zero, né? Já que tem x aqui e tem x aqui. Então, eu vou substituir aqui com 3. Então, vai ficar 15 vezes 3 menos 3 ao cubo sobre 3. De novo, né? Ficaria menos isso aqui aplicado no zero, que dá zero. Pronto. 15 vezes 3 dá 45. Aqui eu estou com 3 ao cubo. Como eu estou dividindo por 3, eu posso simplificar. Então fica, na verdade, 3 ao quadrado, que é 9, né? Então, isso aqui menos 9. Então 45 menos 9 dá igual a 36 unidades de volume. Tá bom, pessoal? Então, vamos com calma, vamos caminhando. Qualquer dúvida aí, eu estou à disposição de vocês. Tem alguma questão aí que você não está conseguindo resolver, está com dificuldade? Você pode mandar aí no meu Instagram, que é @prof.adrianomedeiros, tá bom? Manda uma foto aí, que eu teria o maior prazer em ajudar a gravar aí esses exercícios, tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.